para o Café com Sêmio de número 68. Esse filtro adequado que está aqui. Hoje o tema é atrizes Santos e Limões. Atrizes Santos e Limões. E essa música que começa... combina, né? Essa fumaça. Essa música que começa no podcast, para quem está ouvindo pelo podcast, é uma música que a Janis Joplin canta, chamada Mercedes-Benz, que ela pergunta por que Deus não compra para ela uma Mercedes-Benz, né? E tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Ou então o tema de hoje é Atrizes, Santos e Limões. Por que Atrizes, Santos e Limões? Porque é um subcapítulo desse livro, chamado Buscar Sentido na Vida Cotidiana, tá? De Maurício Domingues Pérez. Então, na verdade, o que eu anunciei no Instagram foi o título para a live de hoje de A Busca do Sentido na Vida Cotidiana. E eu vou usar o subtítulo Atrizes, Santos e Limões deste livro, que é o livro que eu pego como referência, para, enfim, ficar um título mais legal para o podcast também. Atrizes, Santos e Limões. Tá todo mundo me vendo bem e me ouvindo bem? Digam aí se tá bom também o balanço do efeito, que a ideia realmente é fazer esse efeito. Gostei desse efeito, então eu vou deixar. Bom, é interessante essa música da Janis Joplin, né? Que ela fala, Oh Lord, want to buy me a Mercedes-Benz, né? Depois ela fala por que não compra uma TV a cores, né? E isso é curioso, porque a gente tem esses momentos da nossa vida cotidiana, né? Pô, mas por que eu não faço isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que eu não sei o quê? Por quê, né? Tem algumas pessoas que vivem ali em busca de uma coisa externa, né? Em busca de uma coisa mais gostosa, mais confortável, que traga um prazer. Tem dois tipos de gente, né? As pessoas do já e do ainda não, mas que ainda centram a vida delas no prazer exterior, né? Tem aquelas pessoas que acham que é pra já, que tem que fazer isso agora, que tem que ter algum prazer para elas na vida cotidiana, né? Então, agora eu tenho que ter um lazer, eu tenho que não sentir esse desconforto aqui, se eu estou estudando muito é ruim, a vida passa rápido, eu não posso perder minha juventude me dedicando só aos estudos. É muito comum nos meus stories, né, perguntarem se vale a pena perder a juventude para a medicina, né? É uma pergunta que eu vou voltar nela daqui a pouco. Mas enfim, então tem essas pessoas do já, né? Que é para agora, é para já, eu tenho que viver a vida agora, não sei o quê. E ficam muito incomodadas de serem submetidas a alguns desconfortos, né? E tem aquele outro grupo também que tem um certo problema, que é do ainda não, né? Ainda não é para agora o prazer que eu quero depois. Então, assim, a pessoa até trabalha, estuda, faz as coisas mais para ter um prazer depois. Pode ser num dia de trabalho ou num dia de estudo, né? É o tal do sextou e segundou, né? Então, ainda não é agora o prazer. Começa segunda-feira, eu vou fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, mas quando chega sexta-feira, beleza, tá na hora. Então, agora que a gente está na segunda-feira, tem muita gente que é do grupo do ainda não, que assim, tá esperando chegar sexta-feira para enfim poder aproveitar a vida, né? E ficam oscilando nessa vida pendular que eu sempre falo, que é uma vida entre o prazer obsessivo e o trabalho escravo, né? Então é muito comum isso, né? A galera que vive no já, que agora é a hora, tem que aproveitar, e a pessoa que vive no ainda não. Vamos para daqui a pouco. Mas o objetivo de falar de vida cotidiana, usando esse subtítulo do livro, né, que é de um capítulo desse livro, Buscar Sentido na Vida Cotidiana, eu usei o título Atrizes, Santos e Limões. Por quê? Porque a própria Janis Joplin, de quem eu citei aqui no começo, que é a música que vai para o podcast, ela tem uma frase que ela diz, né? Eu prefiro viver 10 anos a 100 por hora do que 100 anos a 10 por hora. O que ela quer dizer? Ela prefere viver uma vida acelerada, cheia de emoções, ainda que seja ali e durante um período pequeno, né?
É óbvio que isso faz algum sentido, né? Mas não em direção ao caos, né? Não em direção ao hedonismo, enfim, à soberba. Mas assim, a gente quer viver mesmo uma vida boa, né? Uma vida boa, uma vida importante, né? Mas não era nesse sentido que ela quis dizer, né? O que ela quis dizer, a gente sabe que ela morreu de overdose muito jovem, é que ela preferia viver uma vida do já, né? Aquele já, do que viver uma vida é, do ainda não por mais tempo, né? Então ela é uma das atrizes. E também tem um outro trecho, na verdade, da Sophia Loren, que também é uma atriz famosa, desculpa, da Elizabeth Taylor, que é uma atriz famosa que veio há bastante tempo, que ela falou, já idosa, comentando para uma amiga a seguinte frase: nós esprememos a vida como um limão, né? Então olha que interessante. Ela fala, já velha, que a gente tem que espremer a vida como um limão, ou seja, nossa vida é algo a ser espremido para nos dar um prazer que dá uma limonada, né? E de vez em quando você tem esse prazer, né? E o objetivo da vida, então, é passar a vida espremendo-a, para depois sair uma limonada, né? Essa frase da Elizabeth Taylor tem alguma coisa a ver com a frase da própria Janis Joplin. Apesar de uma ter vivido bastante tempo e outra não, elas encaram a vida como algo que vai servi-las, né? Então vamos espremer a vida, ainda que a Elizabeth Taylor tenha ali uma conotação um pouco maior em relação ao trabalho, né? De ter que espremer, né? De ter que ter um trabalho com limão, mas no final das contas você vai espremer. Mas eu sei, aí tá falando que esse efeito tá dando dificuldade de concentrar. Exatamente aí. Eu quero que vocês concentrem na na minha imagem que vai ficar balançando de um lado para o outro. Tá? Concentrem na imagem e no áudio, porque é muito importante. Eu sei que vai dar náusea, sei que vai dar vontade de vomitar, mas pera aí, qualquer coisa bota um vonal debaixo da língua. Mas presta atenção, fica aqui comigo. Não sai daqui não. Cada dia agora vai ter um efeito. Esse efeito aqui é para ter a sensação que você tá aí meio flutuando, né? Bom, mas voltando aqui. Então é só para quem quer ficar na live mesmo, né? Quem tiver enjoado vai acabar saindo. Vamos dificultar as coisas. Para que facilitar se a gente pode dificultar, né? Então a Elizabeth Taylor tá dando náusea, né? Na Manu. Exatamente. A ideia é dar náusea mesmo. Que enjoado vocês pensam melhor. Então a frase da Elizabeth Taylor, junto com a frase da Janis Joplin, tem algum sentido, né? A Janis Joplin quer viver 10 anos a 100 por hora, ao invés de 100 anos a 10 por hora. E, de certa maneira, isso aconteceu com ela, que ela morreu de overdose. E a Elizabeth Taylor fala que a vida tem que ser espremida como um limão. Ou seja, é uma vida que é dura, uma vida que tem assim, um trabalho a ser feito, mas no final das contas você toma uma limonada, né? Então você vai fazer o que tem que fazer, você vai se esforçar e você vai tomar a sua limonada no final da vida, adoçá-la, enfim, ao longo da vida, né? E essa perspectiva de ter a vida como um limão faz sentido também quando a gente pensa no grupo que eu falei do ainda não, né? Então você trabalha ao longo do dia, você se esforça para no final do dia você tomar a limonada. Ou para no final de semana, no sextou, você tomar a limonada. Aí me vem um sujeito chamado São José Maria, né, que fala o seguinte, né? Ele dizia aos seus filhos espirituais, né, que pedia a Deus que terminassem suas vidas bem idosos, espremidos como um limão, né? O verbo passa para a voz passiva. Então, ao invés de espremer a vida para tirar a limonada, o que ele fala é que ele gostaria de ser espremido como um limão. Na verdade, ele se coloca a serviço e ele percebe que ele pode ser, então, a limonada. Tá? Ele pode ser ali o que tem de bom na vida, para os outros, evidentemente. Né? Ele não vai ser espremido para ele mesmo. Né? Pelo menos num primeiro momento não vai ser isso. Né? Então, olha só como é que, dentre atrizes, santos e limões, a gente percebe que mudar o verbo para a voz passiva, ele faz toda a diferença, né? Então, a nossa vida cotidiana, tá? Você tem duas formas de encará-la. Ou você vai espremer essa vida para tomar limonada, ou você vai se colocar diante da vida para ser espremido e, então, servir de limonada para todos que precisam. Bom, o primeiro ponto é,
se você é estudante de medicina, se você é médico, tá? Você já escolheu uma profissão, né, na qual você vai ser um limão, tá? A nossa vocação é uma vocação de serviço, né? E um limão serve para alguma coisa, né? Para virar limonada. Tá? Então esse é o primeiro ponto, né? Você está se colocando numa profissão de serviço. Tá? Você não está no hospital para tomar limonada. Você não está na faculdade para tomar limonada. Você está na faculdade e no hospital para ser espremido e então servir de limonada. Esse que é o ponto central. E qual é o efeito colateral disso, né? Quando você se coloca a serviço, quando você percebe que nas mínimas coisas você ainda pode fazer diferente, fazer bem feito. Você começa a ver que o efeito adverso disso é um bem-estar. Parece curioso, né? Falar isso para Elizabeth Taylor, para Janis Joplin, né? Que se na verdade você se colocar a serviço, esquecer um pouquinho essa limonada, você acaba no final do dia, você acaba tendo ali, cultivando ali um efeito adverso daquilo ali, que é um bem-estar, né? E o bem-estar, ele é um efeito colateral de decisões que você toma, onde você valoriza justamente a sua vida cotidiana. Porque acaba que a gente não vive nem o agora, nem o depois, né? A gente não vive, a gente fica pensando no passado e no futuro. Eu já falei sobre isso no podcast, né? Então, esse é um problema muito sério. Você vai para o hospital, fica na aula prática pensando o que você vai fazer no almoço, ou pensando o que você vai fazer à noite, e aí você está ali Aí quando você chega à noite na hora de estudar, você fica culpado porque está cansado. Aí quando você está estudando, você fica pensando no que você tem que fazer de bom, de sair, de ir para uma festa. Quando você está na festa, você se sente culpado porque tem que estar tipo que deveria estar estudando, e aí a sua vida vira uma zona completamente desregrada, e você começa a acreditar nessas besteiras que falam, né? Como, por exemplo, que é melhor viver uma vida intensa, como se a intensidade não pudesse estar no dia a dia, né? É melhor viver 100 anos a 100 por hora, contanto que esses 100 por hora sejam uma vida inserida num cotidiano onde você está sendo exprimido, né? A intensidade da vida pode ser na intensidade com a qual você se coloca para ser exprimido. É uma coisa muito simples, né? Uma coisa muito simples, não é um sofrimento físico tão grande, né? Se você muda, né, o seu radar e entende que a sua bússola, né, entende que você ali no seu dia a dia, você pode acordar e fazer uma anamnese, e você coloca como foco, por exemplo, da anamnese, tornar o ambiente mais agradável daquela pessoa que está no hospital, né? Claro que você vai aprender, você vai treinar um exame físico, você vai treinar ali uma anamnese, mas, poxa, coloca no seu foco que você vai tornar aquele momento mais agradável, que você vai sair de casa, você vai falar com o porteiro do prédio, enfim, vai dar um bom dia mais sorridente para ele se sentir bem, né? Isso é ser exprimido, né? Essa sua cara mal-humorada que você acorda, para com essa cara. Não fecha a cara para sua mãe mais. Não fecha a cara para sua irmã, né? Quando o seu irmão ali fizer uma besteira no teu quarto, desonear tudo, arruma e fica quieto, sabe? E dá um sorriso para ele, né? Essas são as pequenas coisas, né? Busque, né? Busque ter mais seriedade com as pequenas coisas. Busque levar as pequenas coisas do dia a dia mais a sério. Porque não tem outro jeito, né? O único jeito de você conseguir ter algum bem-estar é você viver o momento, né? Aqui, o agora, né? E o agora, por exemplo, eu tô aqui na live, eu tenho que fazer isso com alegria, eu tenho que fazer da melhor forma possível, entendeu? Daqui a pouco eu vou levantar e vou jantar, eu tenho que encontrar minha esposa, dar um sorriso pra ela, tratar ela bem, falar com ela com carinho, né? Pô, tô cansado pra caramba hoje. Já viajei, já fui a Viçosa, atendi ambulatório, dei aula, voltei, teve sessão clínica, acordei cedo. Pô, claro que eu tô cansado, mas, pô, a minha vida é agora, né? É agora, né? Exatamente, é o que a Cássia está falando. O extraordinário para nós é o ordinário, feito com perfeição. Sorrir sempre passando com elegância as coisas que aborrecem, exatamente. Né? O nosso extraordinário é a vida ordinária. O que eu vou buscar de extraordinário é o meu dia a dia, são as pequenas coisas. Se amanhã tem aula, você vai assistir a aula com elegância, com calma, mesmo que você esteja desconfortável, né? E aí, só para finalizar, tem umas dicas nesse livro, né? Buscando sentido na vida cotidiana. Olha que interessante que ele fala, né? Algumas dicas para você conseguir aproveitar o seu cotidiano. E eu vou ler algumas, mas vou falar de uma um pouquinho melhor, né? Dentro do silêncio, né? De aproveitar o silêncio. Ele fala, use um livro, por exemplo. Tenha um livro de bolso, uns livrinhos pequenininhos. Eu sugiro que vocês vejam o site da editora Quadrante. Tem muito livro interessante, muitos temas bacanas, sabe?
Pega um livrinho, né? E, em vez de você ficar pensando em besteira, pega uma frase do livro e dá uma lida. Tá? Medita sobre aquilo, né? Leia um trecinho, um trecho, um recorte. Dê uma lida sobre aquilo, né? E tem muito mais, é muito mais frutífero você pegar um livro com um tema interessante, ler um trechinho e ficar pensando naquilo, né? Dedica um tempo fixo para isso, de repente. Tá? Antes de dormir, eu vou ler um trecho de um livro. Não se cobra ler 20 minutos, não, nesse começo. Lê 5 minutos e pronto, né? E tem um mais interessante aqui que eu quero, é onde eu quero me prender, né? Não deixe solta a sua memória e imaginação, né? Começa a fazer uma purificação da imaginação. Para de ficar imaginando coisa que não vai acontecer nunca, né? Para de ficar imaginando como vai ser daqui a tantos anos. Para de ficar imaginando revanche. De quando alguém faz alguma coisa com você e você pensa que um dia você vai retribuir, eu vou falar aquilo. Se fulano falar isso, eu falo aquilo. Para de imaginar. Tá? Para com isso, né? Ao invés de ficar imaginando, pega um livrinho pequenininho, dá uma lida numa frase e fica pensando naquilo como algo concreto para você, né? Esquece a imaginação, não fica divagando, né? Não deixa o pensamento solto, né? Senão vai ser assim sua vida toda. Senão você vai ser uma pessoa que vai ficar com pensamentos soltos, com imaginações, né? Divagando, a memória vai ficar solta o tempo inteiro. Você só vai ficar pensando em coisa, enfim, que não é real. Tá? E quando você estiver divagando sobre essas coisas, é perigoso se você deixar solto, porque normalmente quando você fica pensando sobre o passado, né? Você tem uma tendência a selecionar ou alguma coisa que prove o quanto você é bom, ou alguma coisa que prove o quanto você é um desastre, né? Vai, me diz que isso não é assim, né? Que você aí, quando está divagando, a tendência é ficar procurando ali, lembrando de situações que mostrem como você é bom, como você é legal, como você é nobre, como você tem virtudes, ou algumas coisas que ficam ali na sua cabeça tentando mostrar para você como você é um desastre, né? Então, do mesmo jeito, é uma coisa infrutífera que te faz não estar conectado com o cotidiano, né? Como é que é a busca do sentido na vida cotidiana? É a busca do sentido no que você está fazendo agora, na sua circunstância de agora, né? Pô, mas eu estudo numa faculdade de PBL. Não importa, seja o melhor aluno de PBL. Ah, mas o meu preceptor é chato. Tudo bem, você também é chato, né? Então, assim, deixa de ser chato, seja legal, então trata ele bem. Pô, meu professor trata mal as pessoas. Trate bem as pessoas, pô. Pô, mas eu tenho dificuldade em estudar tal coisa. Durma melhor, coma melhor. Tá? Para de ficar na internet o tempo todo, né? Para de ficar saindo para tudo que é lugar. Tá? Não, assim, não consegue negar convite, cara. Tá? Quarta, quinta-feira tem que ir pra boteco, eu nunca vi isso. Pelo amor de Deus. Então ordena a sua vida para você aproveitar o cotidiano. Porque se você ficar aí nesse mundo imaginário, ficar pensando em coisas que não estão dentro do que você está fazendo agora, tá? Se você ficar aí imaginando situações ou de revanchismo ou de glória que nunca vão acontecer, ficar aceitando todos os convites de qualquer pessoa que te chama para qualquer coisa, para qualquer assunto, tá? Você vai ficar completamente desconectado da sua vida cotidiana. E no final das contas, você não vai valorizar o agora. Entendeu? O que tem para fazer agora? São 8h48, sabe? Agora dá para você, por exemplo, acabar essa live, pegar um livrinho qualquer e ler, cara. Tá? Quer ver um exemplo? Não tem o que fazer. Pega, bota no Google Jordan Peterson e ouve alguma coisa dele de 5 minutos. Tá? E fica pensando nisso, no que ele está falando antes de dormir. Já é uma baita de uma evolução, tá? O Lucas falou, né? A pior coisa mais comum é viver dentro de nossas cabeças. Vivemos na ilusão do futuro e se. Exatamente, cara. É uma ilusão que normalmente essa ilusão das nossas cabeças, normalmente ela segue dois caminhos. Ou um que tenta mostrar para você o quanto você é bom, ou um que tenta mostrar para você o quanto você é ruim, né? Nunca tem uma coisa normal na cabeça da gente nesse sentido. É o mundo exterior que é o mundo exterior que vai te dizer, né? Tanto que um dos pontos da saúde mental, né, um dos pontos importantes para a saúde psíquica, é o sujeito que, quando ele está em repouso, ele busca uma fonte externa, né? Um livro para ler, sei lá, uma anotação, ele medita sobre uma coisa externa. A pessoa que não está muito bem da cabeça, ela fica simulando diálogo, ela fica simulando situações e que tocam ela emocionalmente, não descansam, né? E são situações de diálogo que normalmente envolvem algo que as torne no mundo imaginário melhor ou pior do que elas são. Então, se você vai dormir, se você deita na sua cama à noite e fica ali simulando diálogos na sua cabeça, tá? Ou simulando situações que nunca vão acontecer, as coisas não estão indo bem. Eu te dou uma dica, você pode fazer isso agora.
né? A Manu tá dizendo que precisava ouvir isso. Eu sei que você precisa ouvir isso. Eu convivo com vocês todos os dias. Eu falo porque eu sei que vocês precisam. Então, olha só que coisa diferente que você vai fazer hoje na sua vida. Ao invés de você ficar no Instagram, ao invés de você ficar no WhatsApp, ao invés de você ficar pensando em coisa que nunca vai acontecer, ao invés de você ficar pensando em você, porque se você ficar pensando em você, inevitavelmente você vai ficar pensando, né, que você é melhor do que você é ou que você é pior do que você é. Você não vai acertar, né? Porque venhamos e convenhamos, você não tem repertório para isso, né? Literário, psíquico, né? Você vive num mundinho, né, dos malucos, né? Todo mundo aqui. Vamos combinar aqui que vocês ficam falando aí que vocês precisam ouvir isso, porque vocês já não estão batendo muito bem, né? Então vamos lá. Aliás, entrem aí e vejam a trilha, que é o que eu estou criando, justamente para quem. Não é para todo mundo, não. Só para por isso que eu já botei esse balanço aí meio esquisito aí, pro galera já ficar enjoada e já sair quem não tá afim de ouvir. Aí a trilha lá que tá na minha bio é mais ou menos assim também. Tá? Então, o que eu tô querendo dizer? O que você vai fazer hoje, agora, tá? Eu quero que vocês façam isso e quem achar que foi bom, me marca e compartilhe o Jordan Peterson lá. Jordan Peterson, bota lá no Google, tá? Jordan Peterson, ouve um trechinho dele de, sei lá, de 5 minutos, né? Dublado, não vai tentar entender ele em inglês agora não, porque você tá cansado, sua cabeça tá cheia de besteira. Bota lá Jordan Peterson dublado, ouve alguma coisa que ele fala e pensa sobre aquilo. Ouve qualquer coisa dele. Qualquer coisa do Jordan Peterson, sabe? Bota lá e ouve. 5 minutinhos, ouve ele falando. Tá? Aí, sabe, começou a ver um vídeo só de 5 minutos. E desliga o celular e fica pensando naquilo. Tá? Vai correr o risco de você querer ver mais um de 5 minutos, mais um de 5 minutos e querer ficar um tempão no YouTube, porque eu sei que vocês gostam de fazer. Não faz isso. É um vídeo só, pensa, toma um banho, come e relaxa. Tá? Porque a vida não é para ser levada que nem a Elizabeth Taylor falou, e muito menos que nem a Janis Joplin falou, tá? São limões, tá? São limões, mas você não vai ficar espremendo limão o tempo todo para tomar limonada. Você é o limão. Você vai ser espremido, tá? E sim, você vai virar um suco, né? Tem um livro dele resumindo as 12 regras para a vida, eu tenho aqui, é muito bom. Acho que a Fernanda Piotto, que deve tá, que eu vi que ela estava rindo aí, não sei se ela está querendo, ela tem também, ela fala sobre esse livro, né? Tá ficando tonto, é exato. Cara, vocês já são tontos. Você tá falando que tá ficando tonto. Você tá tonto já, cara. Você já entrou na live tonto. É. É besteira. Então você já entra na live tonto e continua tonto ainda. Colocar na prática é muito difícil. Como faz depois de ficar 17 até as 17 da tarde na faculdade, chegar e estudar? É uma luta constante, mas aí entra a magnanimidade. Calma, cara, olha só. Até às 17 horas, cara. Eu acordei às 6 horas. Eu já tive terapia eu cuidei dos meus bichos. Eu tive terapia de 7 às 7h40. Eu fui pro hospital. Atendi consultório. Eu passei visita. Eu dirigi pra Viçosa. Eu dei aula prática. Eu dei aula teórica. Eu voltei. Tem sessão clínica. Tô aqui no Café com o Sêmio e ainda vou ficar lendo alguma coisa, cara. Dá. Tem que comer, né? Vocês não comem também, né? Tem que comer. Tem que fazer tudo. E é isso. Tem que fazer isso descansado. Tá, tem que comer, tem que dormir, mas senão eu já vou aqui. Hoje eu tava afim de falar, eu ia ficar falando, por mim eu ficava aqui falando a noite toda, mas não vou falar mais não. Tem muita coisa. Esse livro aqui então é a minha sugestão, tá? Buscar Sentido na Vida Cotidiana de Maurício Domingues Pérez. Então vocês vão fazer isso do Jordan Peterson agora e me mandam um direct ou me marquem aí, marquem o vídeo que vocês estão vendo. Se vocês acham que isso ajudou em alguma coisa. Valeu, galera. Um abraço a todos e até. Vou desligar aqui porque pronto.